falando sobre replicação, é uma outra feature dentro, é um dos serviços do SQL Server. Então, eu coloco aqui, ó, replicação. E a replicação, ela é hiper importante para disaster recovery. Então, disaster recovery. Disaster recovery é bem diferente de high availability. High availability. A diferença desses dois é, disaster recovery eu tenho minha informação aqui funcionando, e uma vez que isso aqui cair, como que eu vou fazer para que esse desastre que houve da minha máquina, então minha máquina explodiu ou teve uma queda de energia, houve um desastre dentro dessa máquina, ou dentro desse serviço que a gente está disponibilizando. Como que eu vou recuperar esses dados? Como é que eu vou fazer para que a gente tenha esses dados de volta? Essa é a preocupação do Disaster Recovery. A preocupação do High Availability é fazer com que o serviço sempre esteja funcionando. Então, uma vez que isso aqui caia, ele não está preocupado como vou voltar e tudo mais. A ideia dele é continuidade. Como que eu vou fazer com que isso continue sendo disponibilizado para o meu cliente? Então, alguns serviços de High Availability, por exemplo, é de cluster, que a gente tenha duas máquinas servindo, que possam servir o nosso SQL Server. Então, essa máquina aqui está servindo, uma vez que ela caia, essa máquina vai tomar e vai continuar. Disaster Recovery, no outro caso, por exemplo, a gente tem um backup do nosso banco de dados. Então, esse banco de dados estava aqui, e a gente tem o backup do banco de dados, e a gente consegue restaurar em outro servidor e fazer com que isso continue. Mas a ideia da replicação é fazer com que essa informação seja espalhada, esteja em diversos locais ao mesmo tempo. Então, tem diversos tipos de replicação. Então, a gente tem replicação de um para um, de peer-to-peer. A gente tem replicação de mirroring, que é exatamente o mesmo banco de dados, vai ser replicado entre um lado e o outro. A gente tem replicação merge. Então, a gente pode ter o mirroring, por exemplo, a gente consegue fazer acesso aos dados em apenas um local. Na outra, ele fica em standby e a gente não consegue acessar. O merge, por exemplo, a gente pode ter um servidor central, onde todas as informações estejam, e a gente pode ter conexões lentas, a gente pode ter conexão 3G, o SQL Server está instalado em aplicativos mobile, e quando houver conexão, a gente faz essa merge desses dados. A gente consegue fazer com que os dados sejam mesclados uma vez que a conexão é realizada com o servidor central. Então, essa é a ideia da replicação. Eu tenho um pedaço de informação aqui, mas eu tenho muitas informações aqui. Quero fazer mesclagem desses dados. Então, eu faço a replicação para cá. Ou eu tenho um servidor aqui e eu quero fazer com que a base, o estado atual dessa base aqui, venha para esse outro servidor. Saia do servidor A e vai para o servidor B. A replicação é responsável por isso também. Isso aqui chama de snapshot. A replicação snapshot é responsável por fazer com que a gente tire uma foto mesmo do banco de dados A, do banco de dados que está no servidor A, e jogue para o servidor B. Inclusive, a gente consegue fazer um outro tipo de replicação, que é a replicação de log. Então, primeiro a gente faz um tipo de replicação de snapshot, então a gente garante que as bases estejam na mesma versão, e depois a gente só pega o transaction log e vai jogando os logs, a gente só vai jogando as alterações que foram realizadas aqui. Então, as alterações são sempre realizadas aqui, mas a gente quer garantir que os dados também estejam disponíveis aqui. Então, apenas com todas as alterações que são realizadas lá dentro do log, a gente vai mandando para cá. Isso aqui é chamado de log shipping. São vários os tipos de replicação que existem dentro do SQL Server, cada um para uma necessidade, cada um para um cenário diferente. Então, dependendo se você tem conexão rápida com o servidor, você vai utilizar um jeito. Se você tem uma conexão devagar, dependendo do tamanho do seu banco de dados, você vai utilizar uma, vai utilizar outra. E a configuração dela, a configuração inicial, também depende muito do seu cenário inicial. Então, por exemplo, se você tem um banco de dados de 7 terabytes, você não vai fazer um snapshot através de uma rede wireless. Isso aí vai demorar uma infinidade de tempo. Então, você pode pegar uma storage, fazer uma cópia da storage via fibra e tudo mais, para que você tenha essa informação do outro lado e possa garantir que essa base esteja disponível quando houver um desastre. Então, são várias soluções de replicação, tanto para disaster recovery e outras soluções para high availability. Então, para a gente ter um pouco de noção, para a gente começar a caminhar, essa que é a ideia da replicação. A gente ter o mesmo dado
distribuído entre 2 ou mais servidores, em 2 ou mais lugares, para que a gente possa ter uma solução de disaster recovery, uma solução de recuperação de dados, de recuperação de desastre. Uma vez que a gente tem um desastre, como que a gente vai recuperar esses dados? Como que eles vão estar disponíveis? Essa é a preocupação da replicação